Então, ó, boa noite, vocês já estão ao vivo, tá? Vamos só dar um minutinho ali para vai carregando. Quem tiver alguma dúvida de como acessar, o link tá pronto aqui. Se quiser passar para alguém, a gente já consegue. Pronto, certinho, estamos ao vivo. Então, pessoal, boa noite, bem-vindos. Hoje aqui mais um Diálogos Poéticos. A gente vai falar hoje sobre educação e literatura. Essa semana tão bacana que a gente tem muito a se discutir, muito a se pensar. A gente fala do Dia das Crianças e Dia dos Professores. São dois complementos da sociedade que estão mais do que nunca precisando de uma atenção especial. O Diálogos Poéticos é um projeto idealizado por mim e pelo Márcio Martelli. Hoje ele não pôde estar presente, teve um probleminha, mas está tudo bem com ele, está tudo tranquilo. Ele mandou uma boa noite para todo mundo e espera que a gente consiga transmitir tudo que nós estávamos pensando a respeito disso. Hoje nós temos aqui um pessoal super bacana, que é muito engajado na educação e preocupado com dois aspectos mais do que importantes dentro do processo educativo, né, que é a cultura e a literatura. Então, boa noite, Larissa, boa noite, Rodrigo, boa noite, Bel, boa noite, Sandra. A gente vai fazer, né, eles vão poder se apresentar, a gente vai fazer uma apresentação rapidinha de cada um para que a gente possa discutir algumas ideias sobre educação, poder levar essa reflexão para todo mundo que está nos acompanhando. Quem quiser interagir conosco pode ser pelo chat mesmo aqui no canal do Editor in House, e que a gente possa contribuir bastante hoje para uma discussão que não se esgota aqui, que precisa ainda de muito tempo, de muito argumento, de muito estudo, de muita discussão, de uma participação da sociedade muito maior do que tem sido e do que tem sido e do que tem sido feito até agora, tá bom? Então a gente vai começar as apresentações, falar o que, né, contar um pouquinho sobre cada um. A gente começa pela Bel. Boa noite, Bel. Boa noite. Bom, gente, quem não me conhece, meu nome é Bel Lopes. Eu entrei na sala de aula com 18 anos, dando aula de inglês para 25 médicos. E fiz um percurso aí de 41 anos, 42 anos. Muita gente não acredita. Já teve pessoas até que disseram assim, puxa vida, Bel, mas não aposentou ainda? Só que eu tive alguns trabalhos voluntários, que eu tenho um trabalho voluntário que eu amo fazer. Então, nesse período, eu fiz um trabalho voluntário. Sou graduada em recursos humanos, fiz pós em neuropsicopedagogia. Depois eu comecei a voar, alçar outros espaços, como oficinas, palestras, T&Ds, soft skills. Também tenho um trabalho de conselheira. Atualmente eu sou conselheira na cidade, conselheira tutelar, e já fiz também trabalho de mediação comunitária. Sou alguém que acredito muito na educação, mas tem algo que eu gostaria de falar para vocês que é a base do meu trabalho, tá? Então, eu vou até ler aqui, porque eu não queria esquecer. O meu trabalho ele é embasado em escutas e aconselhamentos, porque eu acredito em fortalecimento de vínculos. Eu acredito que o fortalecimento de vínculos, seja na escola, seja em casa, seja em qualquer espaço, ele afasta as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos filhos das mazelas do mundo. E é isso. Obrigada. Bacana, Bel. Obrigado. Então, a Bel tem muito a contribuir ainda, mas agora é só um momento de apresentação, galera. Vocês vão ficar curiosos, porque vai vir muita coisa bacana ainda, hein? Larissa, boa noite. Boa noite. Bom, eu sou a Larissa, eu sou professora da Rede Estadual de São Paulo. Esse ano completou 1 ano que eu entrei, de fato, como professora na sala de aula, né? Mas eu sempre trabalhei e estagiei na área da educação.
Então, aos meus 16 anos, eu comecei como estagiária na sala de informática mesmo, e acredito, né, que foi aí que surgiu o meu interesse e a minha vontade em me tornar professora. Desde então, saí da escola aos 17, comecei a faculdade, ainda, né, antes de completar a maioridade, e desde então vivo na sala de aula. Eu acredito que a minha visão ainda, quando nós falamos de educação, ainda seja prematura no sentido de professora, né? Pelo tempo ainda que eu estou atuando de fato nessa profissão. Mas, enquanto pessoa humana, ao longo de todos os anos que eu frequento a escola pública e entendo por educação algo fundamental para a nossa formação, já faz, né, já tem alguma bagagem como pessoa humana mesmo. Então, talvez o profissional esteja um pouquinho prematuro, mas enquanto pessoa, eu acredito que tenho bastante coisa a agregar aí. Bacana, brigadão. Prematuro pode até ser, mas já tem bastante bagagem e material para contribuir, viu? Muito, muito legal. Sandra, boa noite. Eu acho que o áudio... Não, acho que está desligado. Boa noite. Agora sim. Boa noite, meu nome é Sandra Torres. Eu sempre tive vontade de ser professora, é uma paixão. Minha mãe foi professora, minha avó foi professora, e eu já nasci com isso, desde quando o meu primeiro dia de aula, já me encantei com a profissão. Todos os meus professores, desde a alfabetização, já perceberam isso. Eu gosto muito de educação, é a minha paixão. E com o tempo, isso foi amadurecendo e eu pude fazer magistério e fazer letras, depois pedagogia, especialização em educação especial. E tendo mais experiência, a paixão foi aumentando. E com certeza, cada ano, cada criança que eu encontro, cada aluno que eu trabalho, a paixão só aumenta. Então, a educação não tem limites quanto ao amor. Quando você escolhe ser professor, você tem um encantamento que não é para ser, não é por ego, não é por vaidade, né? Não é para ficar rico, não é para ficar famoso. É ao contrário, é para você ter uma realização pessoal, que é uma coisa que o dinheiro, a fama realmente não te dá a mesma sensação que você tem ao ter a realização de alfabetizar uma turma, de ver os avanços das crianças, ou as mudanças de comportamentos, né, positivos de uma turma adolescente ou uma turma de jovens adultos. É extraordinário ser professor. É uma missão mesmo assim de vida. Então, quem escolhe ser professor é porque ama pessoas, né? E eu cito José Pacheco, que fala que escolas não são edifícios, escolas são pessoas. E quem gosta de educação tem que gostar muito de pessoas. Verdade, bacana. Muito, muito obrigado. Se não gostar de pessoas, realmente tá muito, muito fora do local, né? E aí, Rodrigo, meu camarada, boa noite, E aí, cara. pessoal, como vocês estão? Boa noite a todos que nos assistem agora, que nos assistirão posteriormente também. Bom, eu sou Rodrigo Viana, sou professor da rede pública estadual desde 2015, atuo também na rede particular e estou na educação porque eu acredito que a educação é uma ação transformadora, né, na sociedade de um modo geral. E, dentre outras formações, eu também sou especialista em física e matemática, e acredito que dentro dessa atuação da área de docência, eu consigo, de uma forma ou de outra, ser mais útil para a sociedade. Eu também sou engenheiro mecânico de formação
não atuo na área por opção, porque, como eu disse, a educação me traz um bem-estar muito maior do que se eu estivesse efetivamente dentro de uma fábrica produzindo ou projetando algo que, ao meu ver, não seria tão útil quanto a transmissão do meu conhecimento e também a absorção de muito conhecimento, porque a gente está dentro da sala de aula ou no convívio diário com os alunos ou com outros professores, com a equipe da escola de um modo geral, nada mais é, para mim, do que uma troca muito rica de informações. Então, como eu disse, eu acredito na educação como uma ação transformadora. É o que Demerval Saviani diz, né? A escola está inserida na sociedade, então nós podemos usar esse instrumento como uma forma de transformação. A escola não é nem de longe um modelo ideal, a gente vai poder trabalhar isso dentro do decorrer dos temas, mas a educação, de um modo geral, é um conceito muito amplo e que eu, particularmente, me sinto muito mais útil dentro dessa área e espero que a minha contribuição aqui com os colegas hoje seja bastante viável nessa troca de informações que nós temos hoje aqui entre amigos, né? O Felício, um grande amigo, Larissa foi minha aluna, hoje minha colega de trabalho na escola, as duas colegas novas, Sandra e Bel, estou conhecendo hoje, um grande prazer estar aqui com vocês, pessoal. Bacana, cara, obrigado, hein? Muito obrigado. Realmente, né, isso é muito bacana. A gente tem pessoas de áreas tão distintas, né? O Rodrigo, a gente trabalha junto, a Larissa foi nossa aluna e nós trabalhamos junto, o Deaule Morato, a Bel conhece como é, a Sandra aqui de Jundiaí tem vários livros dela ali no fundo, ali depois ela vai falar para a gente, tudo relacionado à educação infantil, e isso é muito bacana, a importância da literatura e da leitura. A gente vai dar uma boa noite para o pessoal que já deixou sua mensagem aqui para nós, uma boa noite para o José Vanderlei, o Jorge Trigo, que está acompanhando a gente lá de Portugal, a Marli, a Maguchi, a Eliana, a Francisca, a Arlete, minha mãe, está sempre aí acompanhando, dando, né, ajudando a fazer um número para nós. Valeu, mãe. E a Vânia Negoro. Para começar, né, a gente discutir um pouquinho, quando a gente fala de educação, e a gente está num período bem interessante agora, né? Nós temos uma sorte de viver numa democracia, então nós teremos eleições em breve e muito se fala sobre educação. Não é de hoje, né, que as promessas estão sempre aí e a gente tem muito a se pensar e a melhorar. Nós que estamos, né, dentro da escola ou relacionado de uma forma ou de outra com a educação. Então, para vocês, e a gente pode manter a ordem, né? A gente começa pela Bel novamente, e a gente vai seguir nessa sequência, mas qualquer coisa eu repito, eu chamo novamente. Bel, para você, o que você compreende por educação? O que é educação para você? O que funciona como educação? O que você acha que precisa melhorar? O que você tem a nos dizer e nos colocar a refletir sobre educação? Olha, eu vou pegar o gancho da Larissa e um pouco da Sandra. Eu entendo que a educação é a ação de educar com amor. Se você não tiver amor, não tiver a vontade de transmitir, de passar, de comunicar aquilo que você deu, de multiplicar, e ao mesmo tempo saber trabalhar com o aluno que não quer aprender, porque hoje o grande problema é esse, nós trabalhamos com jovens que não querem mais aprender. Então, como que você vai buscar esse aluno, puxar esse aluno para você? Como que você vai fazer com que ele queira aprender? O sistema brasileiro está muito engessado. Eu não sei se os colegas concordam, mas ele está muito engessado. E aprender por cima desse gesso e dessa pressão fica muito difícil, porque precisa de uma educação renovada. Mas também eu não acredito nessa educação totalmente online. Tá? Então, a educação, para mim, em primeira instância, é você descobrir que você quer multiplicar o teu conhecimento que você aprendeu com o outro, mas multiplicar com amor, não em cima de um sistema engessado e muito menos em cima de pressão. E mais, eu acredito que para você ser educador, professor dentro de uma sala de aula, você precisa realmente ter todas as saúdes, e uma delas, a emocional, a vontade de querer ensinar, a vontade de querer aprender,
Porque nós também temos aquele professor, aquele educador, que ele é o maioral, então ele que sabe. E o lado de aprender também. Eu aprendi muito com os meus alunos, muito. E olha, eu tenho quase 60 anos, gente. Aprendi muito. Então, eu acredito que a educação é uma troca. Por exemplo, hoje mesmo a gente está tendo um material de educação, porque eu tenho a educação informal. Eu trabalho com a educação informal, com projetos, com adolescentes. É uma outra, né, uma outra linha. Mas eu também já trabalhei com alunos que vieram da escola pública, por exemplo, vieram do Afonso Moreno, onde você, Felício, passou. Sim, sim. E não é muito diferente, não é muito diferente. E esse amor que eu falo não é só o amor da gente, não. Quando a gente recebe esse aluno vem com uma gama de problemas. E a gente tem que ter um olhar mais humano. A gente tem que ter uma leitura diferenciada para cada um. Tem que ter uma visão diferente para cada um. O que está por detrás daquilo? O que o aluno vem? Porque muitas vezes ele vem com fome, ele vem cansado, ele vem porque passou a noite inteira separando uma briga do pai e da mãe. Estou falando português claro, gente, o que a gente pega. Muitas vezes a gente pega o aluno revoltado, mas o que está por debaixo da revolta? O que acontece? Então, a educação, eu entendo que é uma troca de, em primeira instância, uma troca de amor e de vontade, mas tem que ter vontade com V maiúsculo, porque é muito árduo, tem que ter muito amor, como disse a Sandra, né, e a Larissa. Certo, Felício? Perfeito. Acho essencial o que você colocou. E assim, realmente, os problemas estão. Não adianta a gente querer falar de educação, né? E muitas vezes o que a gente vê na mídia, às vezes pode ser por vontade ou não, os interesses que estão envolvidos ali, né? Mas não dá para romantizar e deixar assim a forma como eles chegam na escola. E a gente sempre, quando se fala de educação, estão sempre muito focado em números. Eu sou, né, o Rodrigo de Exatas, aí, um cara excepcional em várias áreas, na música, na exatas, na filosofia, na sociologia, mas na questão educacional, os números, para mim, não dizem muita coisa. Quando a gente quer aferir ali e falar se eles estão indo bem ou não, né? Você pegar os alunos que passaram, já tive problemas, né? Já presenciei algumas situações muito graves de alunos não conseguirem fazer uma prova, não entregar atividade porque alguém na família morreu, porque estão passando fome, sabe? Coisas bem, bem graves, assim, abusos, etc., né? As mazelas sociais que nós vivemos. Exigir dele que ele alcance um número numa expectativa X de um índice, não sei de onde, eu acho algo bem, sim, bem desumano. Bom, Larissa, fala para a gente, você já deu uma pequena introdução no que você considera e pensa sobre educação na hora que você estava se apresentando ali, agora fala para nós o que você compreende, o que você entende, o que você acha, o que você pensa sobre educação. Bom, hoje em dia fala-se muito sobre educação transformadora, né? Mas o que seria essa educação transformadora? Para mim, eu acredito muito que a educação ela precisa ser, primeiro, acolhedora. Então, para você conseguir educar, você precisa acolher. E é muito difícil você chegar, por exemplo, a um aluno que não te conhece, que te olha assim, te julga, já, né, faz toda uma imagem de você que às vezes não condiz com a realidade, e muitas vezes nós, professores, chegamos e já fazemos isso também do aluno, né? Então, para você conseguir entender o que de fato aquela criança, aquele aluno, aquela pessoa precisa aprender, você precisa acolher ela. Então, quando a gente pensa na escola, a escola muitas vezes é voltada justamente para números e é voltada principalmente para ensinar aquilo que está no currículo. Então, eu preciso seguir aquilo que está no currículo, ou então eu não estou educando. E muitas vezes as pessoas de fora da sociedade julgam isso também, né? Então, se eu não estou ensinando, de repente, a língua portuguesa, que no caso é minha disciplina, então eu não estou trabalhando, eu não estou fazendo certo.
Mas para eu conseguir ensinar, para eu conseguir transmitir alguma coisa, eu preciso acolher, eu preciso entender o que se passa na cabeça da outra pessoa, né? Então, é com amor, é com carinho, é com cuidado. E muitas vezes a gente fica assim, eu falo por mim, né? Às vezes até cansativo, porque em uma sala nós temos 30, 40 alunos. Como é que eu vou chegar em cada um? Então, é um trabalho de formiguinha, não precisa atingir 40 alunos de uma vez. Eu atinjo um. Então, em um dia eu chego, eu me aproximo de um aluno. No outro dia eu chego, me aproximo de outro aluno. E aí, com isso, quando você vê, você acha que não está fazendo nada, né? Que você está, caramba, dando murro em ponta de faca, né? Mas não, aquilo transforma a vida daquela pessoa de alguma forma. A gente não imagina como, mas aquilo pode transformar. Então, quando falo assim, educação transformadora, para mim é isso. Primeiro eu acolho, primeiro eu cuido e depois eu transmito aquilo que eu preciso transmitir, né? Que eu julgo necessário transmitir. Bacana, muito obrigado, Larissa. Só que bacana, né? A gente vê o aluno falando, já foi aluno, né? Não é aluno mais, agora é professor, colega de trabalho agora. É muito legal ver assim, isso é muito, falando desse jeito, né, Rodrigo? A gente via ali na sala de aula, tal, ajudando o pessoal ali na sala de informática do Acesso a São Paulo, né, com aquela molecadinha, não, muito, muito bacana, que legal isso. E você, Sandro, o que você pode trazer para a gente, que você pensa sobre educação, que você considera importante a ser discutido, a se refletir sobre isso para a gente? Tá aberto meu microfone, né? Agora sim. Olha, a educação no Brasil, ela tem passado por grandes mudanças, né? E mudanças muito sérias. Nós temos desde as novas diretrizes, agora a BNCC, e cada município tem que entregar o seu currículo, né? Então, quando nós falamos em educação, a gente sempre está pensando na sala de aula, nós professores. Mas nós somos cercados de coisas que estão sempre acima de nós. Então, eu falo muito que, às vezes, o professor ele está mais sobrecarregado de mudanças que estão além da sala de aula, chegam para a gente, né? Então, são aquelas coisas, aquela simples frase, né? Nós, professores, estamos sempre em contato com os alunos. Então, nós sabemos a realidade da sala de aula e a necessidade da escola. Então, o diretor da escola sabe, o coordenador sabe, os professores sabem, né? Todas as pessoas que trabalham na escola sabem, né? Mas aqueles que não estão ali, né? Então, aquela frase, menos gabinetes e mais salas de aula, né? Então, quem está no gabinete não sabe o que é a realidade da escola. Mas, infelizmente, são esses que estão fazendo as leis, são esses que estão resolvendo as questões da educação no Brasil, né? Então, infelizmente, os professores e quem está realmente na escola são as pessoas que provavelmente são pouco vidas, né? O município de Jundiaí ele tem avançado em algumas questões, né? A parte municipal, mas ainda sempre tem coisas para se desenvolver. Eu acho que sempre tem coisas para melhorar. A questão da valorização do professor, do professor se sentir ouvido, né? Quem está ouvindo o professor está sempre acertando. Eu sempre falo isso. Eu fui coordenadora, eu já fui supervisora na prefeitura de Jundiaí, eu já trabalhei com formação de professores, né? E isso que vocês falaram, né? Teve até uma frase da Undime, né, de São Paulo, que colocou isso. Educação é construção, é transformação, é tijolo a tijolo, mas são pessoas que estão lá, né? Então você tem que ouvir quem está lá na escola, são os pais que estão lá na escola, no portão da escola, né? E é o professor, né? Então agora nessa pandemia que nós tivemos, todo mundo ficou muito preocupado, lógico, com a aprendizagem das crianças. Mas quantas pessoas perguntaram para os professores se eles tinham computador e rede, internet, né? Quantos professores tiveram que
comprar um novo celular, porque não estava dando conta de tantas mensagens que estavam recebendo, né? Quantos centros de computadores aí, centros de informáticas de prefeituras ou de até empresas foram oferecidos para os professores trabalharem? Eu acho que quase nenhuma, né? Então, os professores ficaram abandonados nessa questão da pandemia. Mas o que eles fizeram? Eles deram conta, ninguém fez greve, ninguém parou, né? Deram aula, assim, alfabetizaram, né? E tiveram contato com os pais. Eu acho que... E outra coisa que eu senti, né? Eu estou há 2 meses com uma turma em alfabetização do segundo ano na prefeitura, e eu tive um acolhimento dos pais muito, muito legal, e nesse acolhimento já teve afinidade. Amor não tem como, a gente sempre está tendo uma relação de aproximação com famílias, mesmo que seja pelo WhatsApp, né? Preocupados, então alguns pais tiveram que chamar alguém para ajudar a alfabetizar, fizeram chamadas individuais via WhatsApp, porque estão preocupados com a educação do filho, né? Então, eles estão preocupados, né? O professor está muito preocupado, né? Mas e as pessoas que estão nos gabinetes, né? Estão preocupados com o quê? Né? Eu sei que a gente tem várias preocupações administrativas públicas que são questões muito sérias, que envolvem dinheiro público, licitações, mas quem não está na sala de aula, sabe? O professor, ele tem, às vezes, as soluções mais simples, porque ele sabe o que precisa, né? Ele está lá, ele sabe do problema, a gente sabe o aluno que precisa, né, da atenção, seja as crianças com dificuldades familiares, dificuldades de aprendizagem, ou mesmo com deficiências. Às vezes a gente sabe qual é ouvir o professor, gente, a gente não erra, entendeu? Se você é diretor, você tem que ouvir o professor, se coloque no lugar dele, entendeu? E ninguém sai de casa, ninguém estuda pedagogia, ou, né, e vai para uma sala com 35 crianças para falar assim, olha, eu vou errar hoje, fazer tudo errado, né? Porque ninguém vai fazer isso. Geralmente o quê? É porque não teve uma formação, né? Uma formação que deveria ter tido, pelo menos a verba foi para formação, né? Porque a gente sabe que todo estado, todo município recebe verba para a gente ser formados, né? Então, são questões que vêm muito acima, mas que infelizmente não chega no professor. Por quê? Porque nós estamos preocupados com aquela criança real que está na nossa frente, às vezes passando fome, às vezes não tem material, né? Ou às vezes teve material, mas alguém de casa pegou para vender droga, né? E várias outras questões sociais mesmo, que a gente dá conta e ainda ensina, né? Seja na escola pública ou na escola privada, isso também acontece, né, as questões sociais, mas eu acho que a questão pública envolve mais porque envolve os nossos impostos, o imposto que a gente paga e a nossa cidadania, que é o nosso direito à educação, que não pode faltar para ninguém. Desculpa se eu falei muito, eu poderia falar muito mais, mas eu acho que a frase maior dessa é menos gabinetes e mais sala de aula. Não, perfeito, pode ir aqui. A gente até estima que o tempo seja de 1 hora, mas pela necessidade de se discutir, depois você pode voltar e continuar falando aqui. Esse é o bacana, assim, a gente pode continuar e falar, realmente, precisa se ouvir o professor, precisa se ouvir a sociedade, as escolas precisam ouvir os professores, né? A gestão, ouvir os professores, as diretorias de ensino, conversar com quem está realmente ali naquele espaço, vivendo o dia a dia da sala de aula. Ouvir tanto os alunos, como ouvir os professores, né? Deixar essa escola se tornaram feudos, né? São pequenos feudos, se fecham dentro das suas paredes e alguns, né, alguns responsáveis se colocam como os donos do conhecimento e não é à toa que está assim, né? Isso não é culpa dos professores, a gente não pode culpar os professores. A gente sabe de tudo que vem acontecendo, de toda essa problemática, e uma educação que não funciona, ela parece ser muito mais interessante do que a que funciona, né? Ou caso contrário, não estaríamos numa situação como você trouxe para a gente dessa dificuldade de se poder trabalhar.
de ter o material, não são todos os professores que têm essa habilidade com tecnologia, que tem um computador. Eu mesmo, meu computador não era o suficiente para que eu pudesse dar aula online, sabe? Ele não suportava isso. Computador que funciona, que estava aqui tudo bem para mim, utilizando no dia a dia, mas para dar 6 aulas seguidas online ali, ele realmente não dava conta. Tem nos comentários aqui que a gente já tem recebido, né, tem falando sobre, né, nos parabenizando aqui a Carmen e a Marli, falando sobre esse aprendizado com os alunos. A Arlete colocou que no fim das contas, nessa situação, nós pagamos para trabalhar, né, ficando em casa, tendo que se adaptar e se organizar para que a gente pudesse atender as demandas que nos foram impostas, e só agora a gente vê algumas informações, né, ou recebe algumas possibilidades de que o poder público ofertará alguma coisa para os professores, né? Interessante, estamos já em outubro, né? Meados de outubro. A gente parou em março, tá? Acho que eles foram bem reativos, né? Falar mais o quê, né? Rodrigo, é com você, meu camarada. Diga para nós aí o que você entende, o que você pensa sobre educação. Bom, cara, eu acredito que a educação, acima de tudo, deve ser libertadora. E dentre alguns principais pilares da educação, eu destaco aqui 3 pilares que, de acordo com Dermeval Saviani, também são os pilares fundamentais para uma educação libertadora. O primeiro pilar é a questão social, depois a pedagógica e, por fim, a questão política, né? Então, na questão social, a gente pode falar que é imprescindível que nós tenhamos uma aplicação da ciência na formação desses alunos. Para que ele seja um cidadão efetivamente democrático, nós não podemos deixar a ciência de lado, né? Então, a gente tem que deixar esse cidadão democrático participante de um momento do desenvolvimento industrial e tecnológico da sociedade. Na questão pedagógica, eu acredito que a gente também tem que ter, no mínimo, uma relação entre professor e aluno que seja extremamente democrática. E na questão política, a gente não pode esquecer que nós temos que dar ênfase às escolas públicas, né, de um modo geral. Então, só para resumir, eu acredito que a pedagogia, né, de acordo com Marx, inclusive, deve ser uma pedagogia do tipo concreta. A educação concreta, diferente da pedagogia tradicional, que considera os alunos como abstratos e que tem que ser considerados como seres iguais e que nós vamos trabalhar com esses alunos, moldando eles, tal. Marx já fala da pedagogia concreta, onde a gente tem que considerar os indivíduos como empíricos, ou seja, são sujeitos singulares e que cada um se distingue do outro por conta da sua originalidade, criatividade, e esse processo vai ser construído em cima das suas diferenças e das suas relações, principalmente sociais. Então, para mim, eu acredito, do ponto de vista da educação que ensine o aluno a pensar, forme cidadãos críticos, e não apenas a obedecer, seguir regra e estar aí no mercado de trabalho extremamente capitalista, como a gente vê as escolas hoje em dia. Perfeito, cara, perfeito. Muito obrigado. Mais do que conveniente e coerente a gente pensar que a educação ela tem que ser para libertar e não para oprimir. É o papel principal da educação trazer novas perspectivas, novos caminhos, não perpetuar os erros e as mazelas sociais da forma como tem sido. E pensar que para poder consertar e fazer com que isso funcione, o que a gente tem de ferramentas é a leitura. A gente sabe que as escolas elas não são nem grande parte. Quando a gente fala de biblioteca em escola, é algo ainda mais complexo, né? A gente pode comentar que para ser biblioteca tem que ter um indivíduo responsável com a formação adequada para aquilo, né? Um bibliotecário que possa fazer a organização e providenciar com que tudo ocorra de acordo com a necessidade de uma biblioteca. O que nós temos, e mesmo assim números muito baixos, principalmente em escolas públicas,
são as salas de leitura, a biblioteca. E a gente sabe o efeito que a leitura tem, o peso que a leitura tem nas culturas e nas sociedades. A gente tem um comparativo com um país muito próximo, que a gente tem com a Argentina, o número de bibliotecas e as pesquisas que se relacionam, né, mais uma vez os números, mas isso a gente vê pelo mercado livreiro, pelo número de bibliotecas, pela forma de se discutir e se pensar a sociedade, o quão necessário as bibliotecas e as leituras se fazem lá. A gente pensar em outros países na Europa, por exemplo, você compreender que bibliotecas em alguns países da Europa, né? A gente não vamos generalizar. Você tem cidades que têm bibliotecas, quase uma biblioteca por bairro, e o acesso dessas pessoas fazerem essa leitura, o número de livros que são lidos, aí a gente fala mais uma vez em números, mas não pela quantidade, mas a gente sabe que em algum momento essa qualidade ela também está presente nessa leitura, não importa o livro que ele está lendo, se ele vai ler uma série infanto-juvenil, ou se ele está lendo o Machado de Assis. O principal é fazer a introdução desses indivíduos nesse movimento de ler, de se aculturar, de se apropriar da cultura. E isso, né, em várias vertentes. A gente pode ter na música, nas artes plásticas, mas aqui a gente acaba tomando esse viés literário. A importância da literatura e da produção disso. A gente fala também como professores, né? A importância dos professores produzirem também conhecimento. E não ser para que essa educação ela possa ter essa compreensão, construir uma educação que tenha afinidade, que seja compassiva, né? Que tenha alteridade, que tenha empatia, que possa libertar, que possa constituir os pilares, como o Rodrigo falou, da perspectiva social, da perspectiva política e pedagógica, tem que ir além. E a leitura ela faz parte disso, ela consegue construir meios muito interessantes. E a produção, essa produção ela tem que estar presente. Ou então o professor ele acaba sendo um reprodutor de apostilas, né? A gente começa a virar aquele nada contra, né? Mas tem a Bíblia pelo Cid Moreira. Então, é como se nós estivéssemos lendo livros e apostilas e reproduzindo aquele mesmo comportamento, aqueles mesmos pensamentos, sem nenhum tipo de reflexão. Então, para a gente continuar pensando sobre educação nesse aspecto, quando a gente fala dessa dificuldade das bibliotecas, dessa literatura, da produção de conhecimento, o que vocês veem, percebem, o que vocês consideram importante dentro da literatura que possa contribuir com uma educação de qualidade? Os autores que vocês pensam que são importantes a serem discutidos e pensados, até essa questão das leituras no vestibulares, né? A gente tem visto uma mudança interessante nos vestibulares, né? Eu não concordo com o processo seletivo das universidades como são atualmente, mas eles acontecem e os alunos precisam participar dele, na questão do vestibular e toda essa pressão e esse movimento, mas algumas leituras já têm mudado. E como seria bacana fazer essa introdução da literatura a esses indivíduos, e como fazer esses indivíduos participarem da literatura? O que vocês consideram? A gente tem aqui professores, né, que trabalham com essa formação dos leitores, com a alfabetização, com essa compreensão da leitura, de certa forma, todos os professores, em todas as suas áreas, eles contribuem para a formação leitora e escritora. Mas a gente acaba sempre direcionando para a área a questão das linguagens e a forma como isso vai ser construído. E a gente tem, essa questão de ser educação concreta, a gente vê as propostas socio-interacionistas. Então, a gente sempre, quem for fazer pedagogia ou faz licenciatura, vai escutar falar do Vygotsky, do Luria, o outro russo lá, que eu esqueci o nome, mas do Piaget. O Piaget vai... Sim. E a gente sempre vai falar dessa questão da linguagem, né? E a gente tem o Bakunin falando também sobre essa questão da linguagem, de colocar, de se impor, né, o controle, a linguagem como uma ferramenta de controle. Então, para vocês, aí a gente
pode até mudar agora, se quiser. A gente começa pelo Rodrigo. Rodrigo, o que você entende a importância, essa relação da educação, seja ela formal ou não, né? Tem a Bel também falando sobre ela, tem um trabalho bacana que ela vai poder falar sobre isso também, mas, né, você tem também esse lado da música, que também contribui bastante, a educação formal e não formal e a literatura, assim, qual a relação que você vê e o que um pode contribuir com o outro nesse movimento? E assim, se você quiser poder trazer para a gente alguma sugestão, aquilo que te inspira, que você acha conveniente relacionar entre literatura e educação. Bom, cara, eu acho que, na verdade, essa relação ela é fundamental, tanto na formal quanto com a informal, como você mesmo disse, né? A questão da música, a questão até das redes sociais, hoje em dia, a gente tem bastante troca de informação. Então, nós tivemos aí, por exemplo, no vestibular da Unicamp, de um tempo atrás, que teve questões relacionadas ao álbum do Racionais MCs, Sobrevivendo no Inferno, e que foi alvo de várias críticas por parte da burguesia, que não aceitava. Por quê? Porque não conhecia a realidade daquele álbum, então eles viram ali uma forma ameaçadora de talvez não conseguir ingressar na universidade. E eu acho que é fundamental esse tipo de linguagem, esse tipo de troca de informação, principalmente vindo da música periférica, vindo de contos, vindo de livros mais ali não do mainstream, né, de grandes autores, mas de livros mais underground. Você mesmo, Felício, faz um trabalho excelente, que é publicar textos dos alunos da nossa escola pública. Cara, isso não tem valor, né, cara? Isso é uma coisa assim que vai ter que entrar para os anais da história, porque, cara, quantos autores a gente conhece que tem esse altruísmo de trazer esses textos dos alunos, publicar. A gente teve contato direto com os alunos, a gente percebe que isso modifica a forma do aluno ver a literatura, ver o livro, que até então para ele era um monte de página, ele não se identificava em nenhuma daquelas páginas, não se identificava com nenhum grande autor. De repente ele está escrevendo, está produzindo, publicando um texto. Então, eu acredito que essa relação é extremamente fundamental. Na música também, a vanguarda metal revolucionária trouxe para o heavy metal questões históricas de grandes militâncias políticas. Ou seja, o pessoal que é de uma área mais restrita, do heavy metal, tal, está começando agora a entender um pouco mais da história, conhecer personagens, conhecer pessoas que atuaram e daí parte delas o interesse ou não, a busca mais aprofundada. Mas acho que é fundamental a gente relacionar essa questão da educação formal com a informal, porque a escola, queira ou não, como a colega disse, não é só o prédio, não é edifício, são pessoas. E essa troca de informação é muito, muito, muito relevante e de extrema importância. Então, eu vou citar aqui como referência, Feliz, você, que os colegas conhecem, quem não pegou os textos dos alunos da Escola Monsenhor Venerando Nalini, vão atrás, turma. São textos fundamentais para a gente entender o que os alunos da escola pública da periferia e de uma área rural estão pensando. São textos extremamente complexos, textos que demonstram ali e retratam a realidade desses nossos alunos. Enquanto a gente ficar só no mainstream, só nos grandes autores, a gente vai ter uma visão acadêmica, uma visão que não deixa de ser importante, mas não retrata de fato o que está acontecendo nas escolas públicas, nas periferias, nas áreas mais distantes da nossa cidade e, de uma maneira geral, do mundo, né? A gente pode hoje, pela internet, buscar aí autores diversos ao redor do mundo. Então, eu deixo como aqui referência José Felício Ribeiro de Cesare, Vanguarda Metal Revolucionária, e fica aí a encargo de vocês linkarem com outros escritores e outros tipos de informação. Pô, cara, assim, eu vou até ficar... Eu acabo chorando, assim, já sou um cara emotivo, eu acabo chorando, mas realmente, o trabalho desses alunos, assim, eu falei para Larissa, esse ano você vai me ajudar, tá? Então, mas aí esse ano embaçou tudo, foi tudo complicado, e assim, vamos deixar para essa molecada se expressar o ano que vem, né? Eles poderem trazer as memórias deles desse período de uma forma mais tranquila, porque realmente é algo
São esses dois aqui, o volume 1 e o volume 2, né, o ano retrasado e o ano passado, né, que a capinha fica mais bonitinho para quem quiser ver. Mas isso não é porque a gente fez esse trabalho, não. O Rodrigo ajudou pra caramba, tem outros professores da escola que também participaram, assim, foram muito colaboradores nesse processo, mas para conhecer a molecada, a gente tem que valorizar o que eles fazem. Não adianta a gente falar de uma educação de qualidade se a gente não valoriza o que eles produzem. E eles produzem muito, muito, muito bem. E isso surge, e esse projeto surge porque o Márcio disse que faria, então o cara chegou e ele falou assim para mim, eu falando dos alunos, do que eles produziam, tal. Não, eu faço. Mas eu falei, mas eu não tenho grana nem para pagar a molecada também, né? Ele falou assim, fala o seguinte, paga gráfica, eu faço o trabalho, eu faço editoração e tudo de graça, aí manda para mim que... Você vê, o cara parar o que ele está fazendo para produzir o livro dos alunos, assim, é um cara que além de estar preocupado com a literatura e produzindo, né? Tem tanta coisa a gente fez nesse período, e ele parar e falar assim, não, vamos fazer porque eu topo, e esse ano a gente ia fazer também, não deu, mas ele já falou que se predispõe a fazer sempre que tiver. Primeiro porque a molecada lá não vai ter, a gente não pode exigir que a gente vai exigir que o público se torne leitor com o custo que é, né, os impostos, ainda politicamente tem alguém querendo taxar livro, né? Então a gente sabe dos problemas, como é que se taxa livro, isso é um absurdo. Mas ele se propor a fazer o livro assim, falar, não vou cobrar, porque ele sabe que os alunos ali não podem pagar, né? Tem alguns que podem, outros não, mas a gente exigir que eles tirem do seu orçamento diário um livro, a gente sabe que não é fácil e que é muito complicado, mas, fico muito agradecido de você fazer essa indicação, mas o livro ficou muito bonito porque esses alunos escrevem bem demais. E surge dessa necessidade de escrevem tão bem, a gente lê aqueles textos bacanas, né, coloca a notinha para eles ali, bacana, nossa, o texto está maravilhoso, e a gente muitas vezes entrega para eles ou deixa guardado, e depois de um tempo a gente acaba jogando fora, que é o que acontece. Não pode, a gente escola ela tem que ser tem que ser uma nebulosa, um nascedouro de possibilidades, e não a gente ficar acabando com sonhos. Tem muito, muito, muito aluno bacana que escreve bem, desenha bem, tem aptidão para música, para os esportes. A escola ela tem que ser esse berço, ela tem que ser esse nascedor, ela tem que ser essa incubadora de sonhos, e não esse matadouro de sonhos. Muito bacana, obrigado demais. Sandra, você fala para a gente dessa relação da educação e a literatura, e ela tem uns trabalhos bem bacanas, você pode já colocar também aí para a gente, para o pessoal poder conhecer. Sim. Você falou dos seus alunos, eu lembrei que o Márcio me ajudou em 2013, eu trabalhava na escola EMEB Joaquim Candelário de Freitas, antes da reforma, né, que agora ela está em reforma, e eu fiz um livrinho de fábulas com os meus alunos na época do 3º ano, e o Márcio me ajudou a fazer o livrinho mesmo, nós fizemos o lançamento do livro, foi um dia muito especial na vida das crianças naquele dia, e um ano muito especial para mim, 2013, e o Márcio me ajudou demais. E lógico que as crianças amaram ver o nome delas, a história delas no livro, né? E quando a gente vê, assim, o nosso nome no livro, a gente já vai incorporando isso. E o professor, ele tem que primeiro ser o leitor, né? Para trazer isso para os alunos. Ter uma identidade de leitor. Então, essa questão da literatura no Brasil é uma questão social. Acho que o brasileiro não se vê como leitor, né? O brasileiro não se coloca como um leitor. Ele não coloca, eu sou um leitor de livros, eu sou um leitor de jornal. Eu não sou. Ele precisa ter essa identidade. Nós somos leitores, nós somos um país que lê, né? Então, o brasileiro não tem essa questão ainda, mas isso a gente tem que plantar, né? Isso faz parte da educação, acho que faz parte do nosso trabalho como professor, e começa sendo o professor tendo a sua identidade de leitor, né? Então, aqui em Jundiaí, no município, nós temos as creches, tem as bibliotecas, a educação infantil, a maioria das escolas tem a biblioteca,
seus cantinhos de leitura, as escolas municipais, eu acredito que todos os diretores devam ter, né, essa preocupação de ter uma biblioteca na escola, porque é muito importante. Todo professor, né, o seu cantinho da leitura, para as crianças trabalharem, né, levarem livros para casa, lerem gibis, só que isso vai se perdendo, né? A gente vê a gente tem verba para isso, o governo federal tem verba para isso, né? A gente vê aí que está tendo um projeto, né, da família leitora, do projeto do governo federal, as ONGs fazem um projeto, o Itaú, né, faz a doação de livros, a De Pascoal faz a doação de livros, né, desculpa citá-los aqui, mas a gente já tem um movimento aí, né, que se faz, mas algo se vai se perdendo, né? Por que o adulto não lê? Por que os pais não são esses leitores ativos e ávidos, né, aí pela leitura, pela literatura, né? Então, seja a literatura, não precisa ser clássico, né? A gente tem, lógico, é melhor ainda se forem os autores brasileiros, né, escritores brasileiros. Eu moro em Jundiaí, então eu vou conhecer os escritores de Jundiaí, vou conhecer a Academia Jundiaiense de Letras, né, que nós temos maravilhosos escritores que eu conheço, né, as leituras, as escritas dele. Então, vamos começar por aí, né? Vamos conhecer a biblioteca da cidade, que é linda, maravilhosa, tem um ar-condicionado maravilhoso, né? Quando eu fui visitar a biblioteca com os meus alunos, o que eles mais se impressionaram foi com o ar-condicionado, né? Nossa, Pro, aqui tem ar-condicionado, né? Falei, a escola a gente não tem ainda ar-condicionado, mas um dia a escola vai ter ar-condicionado, né? Mas a biblioteca tem, né? Nós temos uma biblioteca linda, mas se você andar pelo centro da cidade e perguntar onde fica a biblioteca em Jundiaí, poucas pessoas vão saber responder que fica na Argos, né? Que fica ali. Então, seria muito importante a cultura também, a gente ter essa identidade do povo brasileiro leitor. Mas isso é função da escola, isso é função do professor, e começa com o professor ter a sua identidade como leitor, né? Eu trabalho com alfabetização, amo leitura, né? Posso falar que estou ficando até meio cega de tanto que estou lendo, né? Tem umas perdas de visões aí quanto ao descolamento de retina e outras coisas, pouquinho de tanto ler. Escritora, escrevia, né, 2 livros e participo de algumas coletâneas aí com vocês, com o Márcio, com a editora In-House, porque amo quem gosta de ler, gosta de escrever, não tem como, né? Mas eu acho que faz parte da identidade, né, do povo. E isso vai ser a pequenos passos, começa engatinhando mesmo, lá na bebeteca, na creche, né, leva para os pais lerem, e aí os pais começam a ler. Mas vai também do povo ter essa identidade. Comecem a ler Ariano Suassuna, comecem a ler Cordel, né, que é muito legal de ler, as crônicas, né? Tem tantos poetas bacanas, né? E o meu convite a todo jundiaiense é conhecer a Academia Jundiaiense de Letras, né? Os nossos escritores aí. Eu acho que é maravilhoso que vocês conheçam os nossos escritores de Jundiaí, nosso patrimônio, né? Nossa cultura jundiaiense. Bacana, muito obrigado, hein? Sim, a gente tem muita gente boa aqui, e tem muita gente boa no mundo inteiro. Os livros, se publicam livros muito bons, mas a dificuldade em conseguir atingir a massa, a grande número de pessoas, é essa dificuldade de ter livrarias. Apesar de ter internet, né, e o acesso à divulgação, ela acaba sendo de boca em boca, né? De mensagem em mensagem, para que as pessoas possam chegar e poder acessá-los. Mas é isso mesmo, vamos conhecer quem está perto da gente, que escreve. A gente tem muita gente boa produzindo, e muita gente não produz, muitas vezes, porque não tem os caminhos. Então, futuramente, a gente vai utilizar um diálogos poéticos para poder tentar fazer né, dar algumas dicas, porque é possível, é fácil, não é só escrever. Escreve, que sempre as possibilidades de você ser publicado podem acontecer, sim. E a gente sabe que mesmo num país em que o público leitor é muito pequeno, é capaz da gente conseguir sempre puxar alguém para a leitura, né? E principalmente na escola, isso sem dúvida. Né, Larissa? E aí? O que você tem para
compartilhar com a gente nesse aspecto? Eu começo pegando um pouco do que a Sandra estava falando, né? A leitura, enquanto criança, ela ainda é mais presente. Então, quando você está lá no Fundamental 1, as professoras incentivam as leituras, as professoras leem junto com os alunos, tem as rodas de leitura. Os alunos, normalmente, né, pelo menos das escolas em que eu frequentei, nessa faixa do Fundamental 1, tem um cantinho, tem uma biblioteca para o aluno ir lá, sentar no espaço, aproveitar daquele momento. E ao longo do tempo isso vai se perdendo, né? Então, quando você chega lá no 6º ano, é um choque, porque todas as coisas mudam, são várias coisas para fazer ao mesmo tempo, é uma mudança muito brusca, né? E a leitura vai ficando sempre de lado. Então, às vezes, você tem aquele aluno que ainda gosta de ler, mas às vezes ele é o único, então começa a ficar meio chato, né? Fazer isso, não ter ninguém para compartilhar essas leituras. Então, acredito que, no meu ponto de vista, isso seja um dos motivos para que o desinteresse pela leitura aconteça. Então, é a falta de incentivo e a falta de você ter com quem compartilhar, né? A questão do espaço, então ter um espaço físico também é algo que faz muita diferença. Eu, por exemplo, chegar aqui, pegar um livro e começar a ler, eu gosto de fazer isso, então eu faço isso com facilidade. Eu entro num site, eu consigo encontrar vários livros gratuitos para ler, né? Então, se eu tenho acesso, se eu tenho interesse, se eu tenho esse conhecimento, eu vou atrás e consigo fazer. Mas para isso, precisou ter um interesse ali, algo precisou despertar dentro de mim para que eu pudesse ir atrás desse tipo de literatura, enfim. E quando a gente fala de literatura na escola, é engraçado porque eu lembro até nas primeiras aulas que eu comecei a ministrar no ano passado, cheguei logo para uma turma de 3º ano, assim, e eu fiquei pensando, caramba, como é que eu vou falar, como é que eu vou abordar sobre literatura? Já peguei a turma, assim, do meio para o final do ano, falei, como que eu vou fazer essas criaturinhas gostarem de ler? E aí foi um trabalho, assim, em uma aula eu simplesmente não cheguei impondo nada, né? Porque eu acredito que na imposição ninguém ganha ninguém. Então você tem primeiro que mostrar que você, enquanto professor, gosta do que está fazendo. Então, você gosta de ler, o aluno tem que sentir isso de você, senão ele não vai ter o menor interesse de ir buscar, né? E aí eu cheguei perguntando para eles o que eles gostavam, o que eles entendiam por literatura. Literatura são só os clássicos, sempre tem essa, né? E aí é você mostrar para o aluno, ensinar que não. Claro que os clássicos são clássicos, né? É importante que a gente saiba para que a gente tenha bagagem, insumo, até para, sei lá, numa conversa ter algum papo para conversar, né? Mas não são só clássicos, né? O que eu entendo por literatura é todo aquele texto que te faz ter um olhar crítico. Então, ele traz uma criticidade, então eu posso, de repente, considerar como literatura, né? Porque, hoje em dia, várias pessoas escrevem, mas, às vezes, não é nada muito aprofundado, não traz nada para a nossa vida, né? Então, a primeira coisa é buscar algo que te interessa e que te faça pensar. Se te faz pensar, aquilo já pode transformar, né? E eu acredito que nós, enquanto profissionais da educação, nós temos sim que estimular e não ficar apenas restrito às literaturas que a escola geralmente obriga, né, a fazer, mas sim mostrar que, de repente, o aluno gosta de ler gibi. Começa lendo lá seu gibi e depois parte para algo um pouco mais complexo, né? Então, eu acredito que é assim, semeando por baixo ali, que a gente vai conseguindo atingir escalas maiores, né? Perfeito. Num estilo bem, né, aquele estilo que quase ninguém conhece, que pouco é estudado no mundo, né, aquele estilo Paulo Freire, né? A gente vai construindo ali, a gente tenta mostrar de acordo com o que eles podem fazer, com o que eles têm em mãos, né? Muito perfeito a sua análise. Muito obrigado. Bel, o que você vai trazer para a gente, então?
Então, Feliz, eu vou falar para vocês o seguinte: eu acredito no estímulo dos sentidos. E eu vou explicar por quê. Eu trabalhei durante 10 anos em projetos aqui, um dos melhores projetos da cidade. Em realidade, os meus 41 anos e 4 meses foram projetos para educação informal, capacitação profissional de jovens. E eu dava aula de comunicação e expressão, inclusive leitura corporal, expressão de corpo, língua portuguesa. E os jovens diziam assim para mim: professora, eu não gosto de ler. No entanto, nesse projeto, nós tínhamos feira de livros ou semana da literatura. E o que a gente trabalhava? Estimular os sentidos. Então, o que já foi falado de alguns. Trabalhávamos com literatura de cordel, música, teatro, e eu ensinei uma técnica para eles. Essa técnica eu aprendi fazendo cursos, porque o professor estuda muito. O jovem, ele acredita que a gente não estuda, mas nós estudamos muito. E eu ensinei para ele: pessoal, eu não gosto de ler. Tá. Então, vamos fazer o seguinte: vou ensinar uma técnica para vocês. Primeiro, não gosta de ler? O que você gosta de assistir? Eu gosto de assistir filme de ação. Então, você vai escolher um livro que tenha ação. Professora, pode ler. Eu falei: escolhe. Segunda técnica: se apaixone pela capa. É o estímulo visual, porque o adolescente ele é muito visual. Eu nunca fui professora de escola pública, eu sempre trabalhei com projetos, com adolescentes. Então, primeira regra: escolha aquilo que você gosta. Mas eu não gosto de ler. Então, você gosta de assistir filme? Ação, ok. Segunda, apaixone-se pela capa. Visual, estímulo visual. Terceiro, não pega um livro que é uma Santa Bíblia, gente. Pega um livro de 50 páginas. 50 páginas assim. E funcionava, gente. Funcionava. Professora, mas como que eu faço para ler que eu não tenho tempo? Não, aí tem que ter disciplina. 15 minutos para ler, ou então ler 5 páginas. Isso foi eu que criei? Não, isso fui eu que fui buscar estudando e aprendi. Então, lá a gente fazia a Feira do Livro ou a Semana da Literatura. Durante esses 10 anos que eu trabalhei, né, e o projeto já é bem antigo, já tem quase 30 anos dentro, durante 10 anos nós fazíamos todos os anos, né, a questão da Semana do Livro ou a Semana da Literatura, mas a gente fazia com estímulo de sentidos. Eu acredito no estímulo de sentidos. Aí fazia o varal, literatura de cordel. Professor, literatura de cordel do Nordeste? Não, veio de Portugal. Como sim veio de Portugal? Foi, veio de Portugal. Desmistificava algumas histórias, né? Que não existe o escravo, existe a raça, né, negra, a raça africana. E a gente foi trabalhando. Então, eu acredito nisso, no estímulo de sentidos, que a gente consegue trabalhar com disciplina e técnica. A literatura geralmente era Monteiro Lobato, Machado de Assis. Quando eu via literatura, né? Eu falava: nossa, teve um que estava lendo Camões. Eu falei: gente, está funcionando. Eu acredito que é por aí. Estímulo dos sentidos. Sim, é uma estratégia muito bacana, porque em nenhum momento você chegou nele e falou assim: não, você não lê, então quer dizer que você não sabe, ou que você não é capaz. Pelo contrário, você está assim como a Larissa falou, você foi buscar ali aspectos de uma educação positiva, né? Você falou: então é isso que você gosta? Então a gente pode continuar fazendo o que você gosta, continuar vendo filme de ação, só que a gente vai agora ler um livro também de ação. Quem sabe você se interessa. Isso é muito bacana o que vocês fizeram. E se interessava, Feliz, se interessava, e quando a gente menos esperava, ele já tinha lido o primeiro, já estava no segundo, já estava no terceiro, e pasme, eu ficava pasmada, porque eu tive alunas que leram durante o ano 8 livros, 12 livros, 10 livros, 13 livros, e a gente está funcionando. Então, é muito gratificante, né? Mas é aquilo que nós comentamos, precisa ter muito amor e querer trabalhar com isso e querer multiplicar. Sim, perfeito. E a gente entende, isso já foi comentado aqui, né? Essa questão do engessamento, né? Desses impedimentos que são construídos dentro
desses currículos que, principalmente nas áreas de língua portuguesa e matemática, não que as outras áreas não possam contribuir, podem e devem, e a gente sabe, né, a gente vê aqui que sempre tem um pessoal que contribui bastante, mas língua portuguesa, ela tem uma cobrança dentro do sistema público de ensino gigantesco. Então, até mesmo propiciar momentos de leitura para os alunos, por vezes, parece que é impossível, né, de tentar construir esse espaço, por essas dificuldades que o sistema traz. E a gente eu já vi muito disso, de ter escolas, né, o pessoal que fica responsável por cuidar da escola, dizendo aos professores que fazer uma aula de leitura, levar os garotos para sentar em outras áreas da escola era matar a aula, né? O professor não estava querendo trabalhar. Então, essa resistência à leitura acontece até dentro da escola por educadores, de considerar que o carinha sentar ali embaixo de uma árvore, né, seria matar a aula, porque ele não estaria estudando. O pessoal muitas vezes não sabe o que é uma aula, não entende o que é uma aula, não entende o que é uma leitura, não sabe quem é Paulo Freire, então fica, né, bem complicado. Para a gente poder já encaminhar para o final, sempre a gente fala, né, vamos fazer em 1 hora? Não dá para fazer em 1 hora, né? É quase impossível. Mas agora a gente já chega aqui na reta final e a gente já poder finalizar com um recadinho que vocês possam trazer, assim, né? Vocês falaram muito bacana sobre a literatura, sobre como isso pode acontecer, mas dentro da sociedade hoje, como vocês percebem, já deixaram bem claro, né, que a formação do leitor passa pela escola, para que isso possa ser diferente, né, que as coisas possam começar a mudar. Já tem mudado, a gente conhece projetos muito bacanas, aqui em Jundiaí a gente vê muita coisa, tem muito que melhorar, sim, isso é óbvio, mas tem algumas coisas que já andam bem bacana, né, o Rodrigo fazia um trabalho, não sei se ainda está fazendo, mas eu vou colocar aqui que ele fez bem legal, que ia lá contar história e falar com a molecadinha no movimento lá dos trabalhadores sem terra, né, fazer esse projeto com eles, que é muito, muito bacana. Eu vi umas fotos, assim, ele contando, nossa, você tá lá falando com a molecadinha, contando história, ou tocando violão, o olhinho deles brilham, né, porque tá vendo alguém se predispor a fazer isso, a estar lá com eles contando e falando, né. Isso é muito legal, trazer essa diferença, faz a diferença do que eles estão falando. Para a gente poder caminhar e vocês poderem ficar livres já na sexta-noite, livres para poder fazer, para ler, para ver um filme, não para sair de casa, tá? Sei que vocês são bacanas, ninguém vai querer sair, né? Qual o papel que a escola e que o professor ele tem na sociedade hoje? Então, a gente tem aqui visões que se coadunam, mas de perspectivas bem diferentes, né? Quem acabou de chegar, quem já está há muito tempo, quem está no meio do caminho, quem fala de projetos, quem tem uma perspectiva num caminho mais politizado, para quem está lá na alfabetização, que essa parte é primordial no desenvolvimento, né, do gosto, né? Eu acho assim que o investimento na educação infantil, eu acho que ela deveria ser muito maior do que é. O processo de alfabetização deveria ser muito mais... ele deveria ser muito mais a educação em geral, mas a alfabetização é um momento assim que eu considero crucial, não é querendo colocar pressão e nem culpa, tá, nas costas de quem, mas é um momento muito importante a alfabetização, assim, é ali que começa, né, aquele início, é importantíssimo. Eu tenho meu pequeno, que ele tem 5 anos, já ensinam, já alfabetizam com 5 anos, isso eu acho um absurdo. Eu acho muito cedo, mas tudo bem, isso é minha perspectiva, né? 5 anos, o moleque sabia escrever o nome já. Eu acho que está cedo. Mas é um processo interessante. E eles ficam muito felizes quando sabem, acertam as letras, identificam, sabe que o avião começa com A, que a bola começa com B, então é assim que forma a palavra, o babe, babu, é assim que faz. Nossa, é legal isso, né? Assim como no ensino médio, a gente fica muito feliz com as análises, né? Então, quer dizer que isso acontece porque aconteceu isso, aí a gente fica, né? O professor é meio bobo, né? Quando alguém acerta alguma coisa, a gente fica, nossa, que legal, e sai falando para os outros, né? Mas, beleza.
Larissa, o que você deixa aí como mensagem do papel do professor e da escola na sociedade hoje? Nós não te ouvimos. Esqueci de ligar o áudio. Estão me ouvindo, Não, né? normal, tranquilo. É isso aí, é assim mesmo. Então, eu só quero deixar um trechinho de um artigo que eu estava lendo ontem, que fala justamente sobre a educação, sobre a importância da educação na vida das pessoas, enfim, né? E diz assim: nós percebemos a importância da luz quando vivemos na escuridão. Percebemos a importância da nossa voz quando nos obrigam ao silêncio. Então, faz referência à história da Malala, que até tem a ver, né, com o post e tudo mais. Eu fui pesquisar e eu fiquei assim tão impressionada como para uns algo que para a gente aqui no Brasil é algo que é um direito, né? Então todos nós temos o direito do estudo, o direito de frequentar a escola, tanto meninos quanto meninas, e a gente às vezes acaba não valorizando muito, né? Então a sociedade vê a escola só como um depósito, vai empurrando lá, mas não consegue perceber a importância que a educação tem na vida das pessoas. E aí, lendo, né, pesquisando sobre a história da Malala, eu fiquei assim chocada, que foi uma menina que lutou tanto para que outras pessoas tivessem o direito de estudar, né, tivessem o direito de frequentar a escola. E quando a gente pensa na sociedade, a sociedade não reconhece o valor que a educação tem, é muito triste, né? Então, hoje nós vivemos nesse mundo de escuridão. Então, lá onde a história da Malala se passou, era um país que as meninas, né, principalmente, não podem estudar. Então, só os meninos estudam. Então, elas eram privadas e as vozes delas eram caladas, né? Então, praticamente, associando aí, né, com esse momento de pandemia que nós estamos vivendo, nós estamos justamente nessa escuridão. Então, a gente tem esse direito à educação, a gente tem esse direito ao estudo, mas a gente não está podendo fazer da forma como sempre tem, né? Então, o que eu deixo aqui de mensagem e reflexão é que nesse momento nós possamos perceber que a educação, a escola, sim, é muito importante para a formação de todas as pessoas e que quando tudo isso voltar ao normal, né, quando as coisas voltarem ao normal, que nós possamos valorizar aquelas pessoas que estão à frente, né, os professores, o pessoal da gestão, que nós possamos valorizar, porque a gente não precisou viver uma guerra, a gente não precisou viver privações, assim, nesse sentido extremo, né, da coisa, mas a gente está vivendo uma situação em que nós estamos sendo privados, né, do direito ao ensino como ele deveria ser. Então, a gente sabe que tem muita problemática quando a gente fala em ensino de qualidade, ensino igualitário, mas ainda assim nós temos essa liberdade. Então, fica aí a reflexão para que, quando tudo isso voltar ao normal, a gente valorize mais esse espaço que a escola oferece, né? Enquanto formadores aí de pessoas, né? Perfeito, perfeito. Muito obrigado. Já deixou aí o pessoal pensar um pouquinho nisso, né? Nesse comparativo. Muito obrigado. Sandra? Oi. Bem, primeiro para lembrar o Dia das Crianças, né? Foi segunda-feira, mandar um beijão para as crianças. E lembrando uma frase do Celso Antunes que fala: cuide bem das crianças e você terá um mundo melhor, né? É lógico que pensando na primeira infância, nossos pequenos brasileirinhos, vamos pensar num futuro melhor para eles e, lógico, para um Brasil melhor, uma cidade melhor, um estado melhor, né? E pensando também nos professores, que foi o Dia dos Professores, né? Ontem, desejar um feliz Dia dos Professores para todos os meus colegas e para todos os professores do mundo, né? Que são os verdadeiros heróis aí. Que vocês cultivem sempre a criatividade, não só dos seus alunos, mas também a criatividade em você, né?
porque a gente está sempre precisando melhorar nossas técnicas, nossa didática. A aprendizagem não está só mais numa folha de papel, a folha de papel já foi uma coisa muito moderna na educação, hoje ela não é mais, né? Hoje a sulfite não é mais uma modernidade, hoje nós temos uma geração que tem várias tecnologias na ponta, à mão, né? E algumas crianças não têm ainda acesso a isso, mas já conhecem, entre aspas, aí, por outros meios. E elas têm, vamos lutar também para que todas tenham esse direito a esse acesso também às tecnologias, né, da informação. Mas que cada professor, cada pessoa desenvolva criatividade na sua vida, para que tanto que seja professor ou que seja outro, né, profissão, nós professores estamos sempre aí cultivando, né, nossos alunos, a vocação deles também, seja para ser um engenheiro, um advogado, um médico, e agora com essa época de pandemia, que cada um tenha criatividade para desenvolver, né, para se desenvolver nesse momento difícil de crise. E é lógico que, como a Malala, né, eu também cito a Malala, eu sonho com um país onde prevalecerá a educação, né? Eu sonho com um país em que as pessoas vão se preocupar quem é o ministro da educação, né? Eu sonho com um país em que a cidade se preocupe com o Conselho Municipal de Educação. Quem são as pessoas que trabalham no Conselho Municipal da minha cidade? Quem são as pessoas que decidem sobre o orçamento do Fundeb? Chegou o Fundeb na minha cidade, né? Poucas pessoas se preocupam com isso. Então, na verdade, a educação mesmo, ela precisa fazer diferença na vida das pessoas quando as pessoas começarem a se preocupar com a educação, né? Não só se o filho está com uniforme, se a prefeitura está entregando uniforme, ou se ela está entregando material, ou se está tendo merenda, isso tudo são direitos, com certeza, mas tem coisas que é necessário importante também, porque são decisões que a gente vota em pessoas para tomar por nós. E não adianta depois reclamar, porque as pessoas vão ficar lá por 4 anos decidindo por nós, né? E tomando decisões por nós e não vai ter como mudar. E o professor na sala de aula é que vai ter que, né, equilibrar tudo, né? BNCC, novas diretrizes, sem material didático ou com material didático, novo currículo, né? Com material, sem material, pandemia, tenho celular, não tenho internet, meu aluno não tem internet, o que eu faço? Né? É o professor que vai trabalhar com tudo isso. Então, por isso que eu falo, a gente tem que desenvolver sempre a criatividade. E também cada professor nunca permita ser desvalorizado por ninguém, né? Nem por nenhum gestor, nem por nenhum pai, às vezes, que descabeçado fala alguma coisa que não está pensando no momento, mas não se permita desvalorizar. Que cada professor tenha dentro de si a força maior que é do ensinamento de mestre, né? Fortaleça sempre a força da boa vontade, né? Essa força maior do ser professor, de que vale a pena, sim, vale a pena ser professor. Um grande abraço para todos e queria agradecer a participação, o convite, e foi maravilhoso conversar com vocês. Nós que agradecemos, isso é muito bacana, né? Saiu muita coisa boa hoje, né? Pena que o tempo não dá, né? Tudo, mas em breve vamos ter mais. Bel? Felício, eu vou pedir licença também, porque eu fiz um trabalho no meu TCC e eu coloquei algumas dicas em relação à melhoria do sistema educacional brasileiro. Então, vai ser muito rápido. Por favor, pode falar, tranquilo. Tá, eu deixo aqui a seguinte mensagem, que nós possamos entrar em uma sala de aula fazendo algumas coisas, usando algumas técnicas mais humanas. Não só como a Larissa ou a Sandra falou agora, não só o uniforme, não só a folha sulfite, não só a sala de aula. Então, como eu falei para vocês, eu acredito no estímulo do sentido. Que a gente possa reconectar toda essa forma de ensino, rever a forma de remarcar
despertar a curiosidade, principalmente no adolescente, que é uma fase muito difícil, que alguns dos meus colegas falam aborrecência, me perdoe, mas eu acho que sim, sabe? Eu realmente não gosto desse termo aborrecência, que aprendam a se motivar para que possam motivar o outro, motivação interna. Ela não é externa, é interna. Que tenham cuidado com o tempo de aula, porque aulas muito longas são cansativas, né? Que trabalhem com as emoções, que trabalhem com o cuidado dos ambientes, porque muitas vezes o aluno está com calor, o aluno está com frio, o aluno está machucado, está com fome, enfim, tem uma série de coisas que a gente precisa também verificar em nível de ambiente e emoção. E aí, depois disso, a gente avaliar, porque eu vou falar uma coisa para vocês. Eu sou muito grata. Eu passei 41 anos e 4 meses em sala de aula. Conforme eu falei, hoje eu sou conselheira tutelar. Mas eu sou muito grata, porque o aluno, ele é um gerador de força para a gente. Quantas vezes a gente chega mal em uma sala de aula e eles chegam com um sorriso, te dão um abraço, pronto, eu sou chocolate para a senhora. Isso é uma forma que a gente crie dentro de nós um gerador de força. E eles também nos ensinam, tá? Eu quero aproveitar e falar para você, Felício, que eu estou alfabetizando também a minha neta. Ela tem 7 anos e falou, vovó, eu quero aprender a ler igual a senhora. Eu falei, então vamos. Então, sábado eu pego ela 2 horas e domingo 2 horas. Acontece exatamente o que você falou, essa descoberta do beabá, bebê, bebi. É uma delícia. É uma delícia misturar a avó com o educador, é uma delícia. Quero deixar Nossa, o meu... aí é bacana, aí funciona legal mesmo, né? Bem legal. Funciona. Ela fala assim, eu quero aprender a ler e a escrever igual a senhora, porque ela está participando da história dessas escritas que eu estou fazendo também na Enhouse, né? Junto com vocês. Então, muitíssimo obrigada por todas as oportunidades. Um beijo a todos. Muitíssimo obrigada novamente. Desculpa alguma coisa, gente. Beijos. Imagina, que isso. Desculpa do que, foi sensacional. Meu camarada Rodrigo. Muito bem. Bom, então eu queria também deixar aqui meu muito obrigado pelo convite aí do Felício, meu grande parceiro de longa data, de vários projetos em andamento, a todas as minhas colegas que participaram também, Larissa, Bel, Sandra. E eu quero encerrar com uma fala de que a gente não pode esquecer, né, acima de tudo também, que antes de mais nada, nós da classe professores, nós somos da classe do proletariado. Então nós estamos na linha de frente, estamos aí, principalmente nesse momento de pandemia aí, literalmente segurando bucha para todo lado. E Marx fala lá no Capital o seguinte, que o professor nada mais é do que um trabalhador produtivo. Então a gente está sim na área da produção. Por quê? Porque a gente está até o esgotamento, a gente trabalha muito, 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 e quem que a gente está enriquecendo? No final das contas, é apenas o mesmo patrão, seja na escola pública, na escola privada, seja onde for, porque esses alunos que nós estamos, infelizmente, dentro do nosso sistema, capacitando é para mão de obra. Então, a minha frase final é a seguinte, turma, é de que não importa qual é o tipo de produção que a gente faça no sistema, seja ela na área educacional, ou seja ela numa área de produção de material, nós estamos sempre trabalhando em prol do sistema capitalista. Então, diante disso, tem sim a luta de classes que é extremamente evidente, por isso todo o desgaste, por isso todo o problema que a gente vem enfrentando e vem citando aqui. Apesar disso, como todas as colegas disseram e deixaram muito bem colocado aí, turma, a gente faz isso porque gosta, a gente faz isso porque ama, né? Profissão de professor, como eu disse no começo, tem que ser puramente por amor. É lógico que o amor não paga conta, o amor não paga nossos boletos, então a gente precisa sim ser reconhecido, ser bem remunerado, mas acima de tudo, o principal é essa nossa ação transformadora. A gente precisa ter isso em mente, a gente precisa seguir em frente com esse nosso viés de uma ação libertadora e transformadora. Então, agradeço novamente pela participação, espero aí participar de novos bate-papos com vocês, pessoal. Forte abraço.
Eu que agradeço, perfeito, muito obrigado, agradeço muito vocês pela disponibilidade, pela confiança, por toparem estar aqui, pelo que vocês trouxeram, vocês contribuíram bastante, muito obrigado mesmo. Assim, espero que quem nos assistiu aqui, deixar uma boa noite para quem deixou algumas mensagens, o pessoal elogiando bastante, tem a Vânia, a Marli, a Ivonete, falou que nós somos heróis, assim, poxa, obrigado, não sei se eu sou herói não, mas a luta é constante. Eu li isso, a briga é temporária, mas a luta é constante, então entrar todo dia na sala de aula realmente é uma luta. O Márcio deixou aqui uma boa noite para vocês, pediu desculpas, né, por não poder estar aqui, mas tá tudo tranquilo, ele tá bem. O Newton, deixa eu ver quem mais, o Matheus, que eu não falei ainda, a Luciana, e quem mais? Eu acho que eu consegui lembrar de todo mundo. Sim, todo mundo aqui, a gente conseguiu falar, com o José Vanderlei também. Pessoal, muito obrigado por nos acompanharem, por terem assistido. Sexta-feira, o Diálogos Poéticos vem de novo. A gente vai ver sobre qual assunto nós trataremos, vamos deixar na surpresa, né, para não... Sem spoiler, que a gente deixa sem spoiler. Mas muito obrigado pela contribuição de vocês e o quanto vocês puderam ajudar aqui. Muito obrigado. Desculpe se eu atropelei alguém, se eu falei alguma coisa no meio aí que atrapalhou. Mas até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.